Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a Masterclass de Mais Esperto que o Diabo. Existe uma batalha pelo controle da sua mente, uma batalha diária pelo controle da sua mente. Existem duas forças brigando pela sua mente. E essa batalha ela é silenciosa e completamente invisível. E aí a gente já viu previamente, a gente já falou sobre planejamento, a gente já falou sobre crenças, a gente já falou sobre sabotadores, a gente já falou sobre metas, a gente já fez o exercício do espelho, a gente já falou sobre a pirâmide dos níveis neurológicos, a gente já falou sobre mente consciente e mente inconsciente. E hoje eu quero trazer um conceito e um livro que aborda boa parte disso, não tão profundamente, mas as razões pelas quais nós falamos tudo isso até agora. Tudo isso eu falo para reforçar que todos os dias, todas as manhãs, quando você acorda, existe uma batalha pelo controle da tua vida. E agora é a primeira reflexão. Na somatória dos dias, ultimamente, você está ganhando ou você está perdendo? O que é que está acontecendo? Quando você para e reflete sobre os seus últimos dias, sabendo que existe uma batalha diária pelo controle da sua mente e da sua vida, você está ganhando ou você está perdendo? Porque eu quero te mostrar mais uma forma de se libertar dessas forças que teimam em exercer controle sobre a sua vida. Elas querem de toda maneira controlar a maneira como você pensa, controlar as suas ações, controlar as suas atitudes para te manter no mesmo lugar. Hoje é dia de falar sobre como ser mais esperto que o senhor que está na foto. Como ser mais esperto que o diabo? Como ter controle sobre ele? Como não deixar que ele influencie os nossos dias, que ele influencie a nossa vida, que ele dite a maneira como a gente vive? Como? Quando Napoleão Hill fala sobre essa batalha diária pelo controle da nossa mente, ele usa dois personagens, ele usa a dualidade. E ele fala que essa batalha diária é uma dualidade entre Deus e o diabo. Automaticamente, ele olha e fala, quando ele fala sobre o diabo, ele fala assim: como que o diabo faz para controlar a tua mente? Como é que quais ferramentas ele usa? Como ele faz isso? E ele já fala, a primeira ferramenta que o diabo usa para controlar a sua mente é a inércia. Ele olha para você e fala assim: eu vou te manter parado, eu vou te manter parado, você vai ficar paradinho, paradinha aí, porque todas as vezes em que você fica paradinho ou paradinha, automaticamente a sua vida vai caminhando para trás. Imaginem que a vida de vocês é uma esteira, tá? Imagina assim, imagina que é uma esteira e ela vai andando para trás. O segredo é que você se mantenha em movimento para que você continue ou no mesmo lugar ou caminhando para frente. Todas as vezes em que você ficar parado, automaticamente a vida vai te levando para trás. Não tem jeito. O ciclo da vida funciona assim. E a primeira coisa que ele faz é fazer com que você permaneça parado, que você permaneça parada. Por que que ele faz isso? Porque automaticamente, quando você está andando para trás, ele está no controle da sua mente. Eu vou explicar um pouco mais para frente. E como é que ele faz para te manter imerso? Ele começa a colocar muita coisa dentro da tua cabeça. Então, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você definiu como objetivo, ele vai começar a te colocar milhões de possibilidades. Então, para tudo que você for fazer, ele vai te apresentar 4 ou 5 possibilidades. Cara, eu quero trabalhar mais, eu quero ganhar mais dinheiro. Ele vai te falar a possibilidade de você continuar no seu trabalho, você ser promovido, você fazer uma renda extra, você cogitar a possibilidade de sair do seu trabalho e empreender. Aí ele vai falar que pô, você deveria apostar na loteria. Ele vai te colocar 1 milhão de possibilidades de fazer renda extra. Automaticamente, quando ele coloca esse 1 milhão de possibilidades dentro da tua cabeça, você tenta imaginar todos. Ah, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer aquilo outro? E se eu fizer aquilo outro? E se eu fizer aquilo outro? E todas as vezes você começa a pensar demais. E todas as vezes que você pensa demais, invariavelmente você para.
Por quê? Porque existem muitas possibilidades. Qual possibilidade é melhor para mim? Qual possibilidade vai me dar mais resultado? Qual possibilidade eu não posso errar? Você começa a olhar e fala, eu não posso errar. Então, eu tenho que avaliar todas as possibilidades e dentre todas as possibilidades, eu tenho que ter certeza absoluta de que eu estou tomando a melhor decisão. E aí você não tem certeza absoluta de qual é a possibilidade que você precisa escolher, automaticamente você fica avaliando e pulando de uma para outra sem decidir nenhuma. Enquanto você não decide, você fica parado. Por quê? Porque existe uma programação mental já pré-estabelecida dentro da sua cabeça para, na dúvida, não ultrapassa. Na dúvida, não avança. Todos nós somos ensinados desde sempre que se você for atravessar uma rua, olha para os dois lados, na dúvida não atravessa. Quando você vê as pessoas, você via seus pais dirigindo e eles olhavam o farol, quando estava o amarelo, normalmente eles param. Então já existe uma programação, já existe um modelo mental, já existe um molde mental dentro da sua cabeça para que na dúvida você não ultrapassa. Não ultrapasse na dúvida. Mas e quando a dúvida é sobre a sua vida? Sobre o que você precisa fazer? Na dúvida, não avança. Na dúvida, fica parado. Fica parada. E a partir daí, nesse momento, a gente fica duvidando, a gente questiona, a gente fica imaginando esse milhão de possibilidades, a gente fica procurando qual é a solução para cada um deles? Assim, como é? Aí, se eu resolver empreender, o que é que vai acontecer? E se eu resolver fazer uma renda extra, o que é que vai acontecer? E se eu me dedicar mais no meu trabalho, o que é que vai acontecer? E a gente fica imaginando futuros possíveis para todas as coisas. Mas quase nunca a gente encontra um caminho viável para tudo aquilo que vai acontecer. A gente não sabe os desdobramentos específicos de tudo aquilo que vai acontecer com a gente. Enquanto a gente não encontra as respostas 100% do caminho, a gente fica imaginando e sofrendo como aquilo poderia acontecer. E aí eu tenho milhões de possibilidades com milhões de caminhos, eu não enxergo o final de nenhum dos caminhos, eu não enxergo todo o desdobramento, automaticamente eu me deixo ser dominado pelo medo. E aqui já vem o primeiro insight que eu tive no livro. Esse é o primeiro. Sempre se mantenha em movimento. O que é se manter em movimento, Thiago? O que é? Me explica melhor o que é se manter em movimento. Ah, eu não tenho certeza do que eu quero para a minha vida. Eu não tenho certeza absoluta de qual caminho eu devo seguir. Eu tenho muitas possibilidades. E eu não sei qual é a melhor, Thiago. Eu não encontro a melhor possibilidade para a minha vida. Nesse exato instante, eu quero que você escolha uma possibilidade e você só dê o primeiro passo e testa. E se essa não deu certo, testa a próxima, e testa outra, e testa outra, até algum momento onde você vai encontrar alguma coisa que faz sentido para você. Ah, tia, eu já sei o que eu quero, eu já sei como eu quero fazer, eu já sei por onde ir. E eu já me coloquei em movimento, mas o resultado ainda não veio. Continua se mantendo em movimento. Por quê? Porque todas as vezes em que você estiver em movimento, invariavelmente alguma coisa boa vai acontecer. Não tem jeito. Se você se mantiver em movimento, algo bom vai acontecer. Então, automaticamente, todas as vezes que você escolher algo, traça um plano e só pensa no primeiro passo. Eu dei o primeiro passo, é o próximo passo. Eu dei o próximo passo, é o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Não é pensar no final, é pensar no próximo passo. E só no próximo, e só no próximo, e só no próximo. Por quê? Porque todas as vezes em que você se coloca em movimento, você vai descobrir o que você realmente quer, você vai descobrir que nem sempre as coisas acontecem do jeito que você gostaria. Na maior parte das vezes, no meio do caminho, você tem que reajustar a rota.
E você descobre que você imaginava que você ia para a direita, mas que aparece uma porta à esquerda que você nem sabia que tinha no meio do caminho, e de repente você ajusta a rota para cá, porque para cá é o melhor caminho, para cá conversa com você, para cá faz sentido. Você descobre coisas novas, você descobre que você pode fazer coisas que você nem imaginava que você podia. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é: sempre se mantenham em movimento. Mas por que é tão difícil fazer isso? Por que é. Ah, Ti, beleza, eu entendi, mas por que quando eu vou me colocar em movimento, por que quando eu vou fazer o que eu gostaria, por que é tão difícil? Por que todas as vezes em que eu quero, coloco energia em uma coisa, coloco esforço em alguma coisa, por que todas as vezes que eu tento fazer algo, o resultado não vem na mesma proporção daquilo que eu coloquei de esforço? Por que isso acontece? Porque aqui eu quero falar sobre o que ele chama de o outro eu. O que é o outro eu? A gente é entupido regularmente com muito conteúdo técnico. Todo mundo fala para a gente o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que se esforçar. A gente vai para a escola, a gente vai para a faculdade, a gente faz curso de especialização e vai sendo acumulando conteúdo técnico, conteúdo técnico, conteúdo técnico, conteúdo técnico, conteúdo técnico. Mas quase nunca a gente aprende comportamentos. A gente não sabe como se comportar. A gente é entupido com conteúdos técnicos, mas a gente não sabe sobre maneiras de se comportar. E quando você para e observa as pessoas que têm sucesso, você vai perceber de maneira regular que elas não manjam tecnicamente muito mais do que você. Você vai perceber que a diferença entre o lugar onde você está e o próximo passo não mora no conteúdo técnico. Automaticamente, você precisa começar a entender e colocar na sua cabeça o que essas pessoas têm que eu não tenho. São os comportamentos. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que em algumas vezes, algumas situações, você foi incrivelmente forte, decidido, decidida, direto ao ponto e zero mimimi? Sabe aquela hora em que você olha que o dito popular diz que você só descobre que você pode ser forte quando a sua única possibilidade é ser forte? Por que em alguns momentos você foi uma pessoa incrível? Você já se perguntou isso? Por que você toma esse tipo de atitude às vezes e não de maneira regular? Cada pessoa que está assistindo sabe, existem momentos onde você é a pessoa mais incrível da face da Terra. É interessante ver, antes de eu passar para o próximo, que a gente, quando não tem opção, a gente é forte. Quando a gente não tem escolha, a gente é forte. A gente é decidido. A gente faz o que precisa ser feito, sem a menor sombra de dúvidas. Esse é quando o seu outro eu toma conta das suas atitudes. E por que você não deixa que ele tome conta de todas as suas atitudes? Todos os dias, porque isso aí existe dentro de você. Você não foi arrancar isso de algum outro lugar. Isso aí não foi algo externo que chegou para você e falou assim: agora eu vou tomar conta de você. Isso está dentro de você. Isso mora dentro de você. Mas você está me falando que se mora dentro de você, você está me dizendo que quando você não tem escolha, ele aparece. Por que você não deixa ele aparecer o tempo todo? Pelo simples fato que você não decide o que você quer.
da sua vida. Aqui, esse outro eu, que ele chama, não toma conta dos seus dias pelo simples fato que você não decide. E se você decide, você não toma ação. Mas é pelo simples fato de você não decidir. Porque quando você não tem opções, está decidido o que você precisa fazer. Você vai lá e faz. Por que cargas d'água você não decide de maneira consciente o que você quer da tua vida? Agora eu quero que você pare e pense. O que você realmente quer da sua vida? E a gente só continua depois que você responder. Se você quer assistir a segunda parte, o complemento dessa aula, clica no link que está aqui embaixo e se inscreve. Coloca lá teu melhor nome, teu melhor e-mail. Se inscreve que eu vou te mandar por e-mail a segunda parte dessa aula. Te vejo lá, estou te esperando. Não perde tempo, se inscreve agora.